Eleições 2018. Marcos Rodrigues. Bom, estamos aqui com o candidato à presidência, vice-presidente da República, Fernando Haddad, que agora, obviamente, diante das circunstâncias da última sexta-feira, da decisão do STF, poderá, claro, montar a chapa junto com Manuela Dávila. Haddad, antes de a gente falar de questões de governo, programa, propostas aí para um eventual governo agora Lula-Haddad ou Haddad e Manuela, o que é que a decisão de sexta-feira muda na estratégia do PT? Muito bom dia. Olha, em virtude da completa imprevisibilidade do que o Judiciário decide, porque nós entendíamos que as autoridades eleitorais brasileiras fossem aceitar a determinação da ONU de registrar a candidatura do Lula. O que está por trás dessa decisão? O princípio de que quem tem que decidir quem vai ser o presidente é o povo. O princípio da soberania popular é o primeiro artigo da nossa Constituição. Infelizmente, só um ministro do Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a autoridade da ONU em recomendar, ou mais que recomendar, em determinar o seu registro. Então, para nós foi uma surpresa muito grande. Isso prejudica o Brasil na arena internacional. O Brasil, que já vem muito debilitado no plano internacional em função do governo Temer, fica mais debilitado ainda, nossa imagem no exterior. Mais uma razão para nós resgatarmos o projeto que não só respeitava a soberania do povo, mas colocou o Brasil com um destaque enorme do ponto de vista internacional. O Brasil, sem sombra de dúvida, era o país mais importante no começo do século, a partir da posse do presidente Lula. Então nós teremos que fazer um trabalho muito grande a partir de 1º de janeiro, mas que é possível, em função das nossas potencialidades, de recuperar rapidamente o prestígio do país no exterior. Do ponto de vista econômico, temos que exportar, gerar empregos, mas também do ponto de vista político, uma vez que o Lula talvez tenha sido o presidente de maior projeção do Brasil no exterior. Segunda-feira, teremos uma conversa, toda segunda nós temos uma conversa com o presidente Lula. Eu, além de figurar na chapa como vice, com muita honra, eu advogo para o presidente Lula, nesse particular, na defesa da nossa chapa. E vou continuar defendendo a nossa chapa, enquanto houver recursos. Então, essa minha relação com o presidente Lula é conhecida sobejamente. São 20 anos de relacionamento, praticamente diário, em que nós trocamos impressões, projetos. Fui seu ministro da Educação durante 6 anos, fizemos a maior expansão da educação universitária e técnica da história do país, aqui mesmo em Alagoas, todo o interior, apesar de ser um estado pequeno, você vai encontrar campos dos institutos federais e das universidades federais aqui em Alagoas como nunca se viu. Então eu tenho uma relação de muita proximidade com o Lula e vou manter essa linha, Toda segunda fazemos reuniões, definimos a estratégia da semana. Você vai ter uma questão pragmática, que é o processo eleitoral, que é a disputa do voto, já naturalmente no primeiro turno. Como é que tem essa estratégia de trabalhar a imagem do Lula? Você já tem um diálogo franco e aberto com as pessoas nesse sentido? Já uma identificação do Lula com a sua candidatura para as pessoas? Como é que você trabalha isso? Você está na região Nordeste. Aqui as pesquisas botam muito bem o Lula, muito bem posicionado. Como é que você pretende traduzir isso também agora para o eventual voto legal em Haddad e Manuela, se for assim o caminho? Então, o Tribunal Eleitoral nos deu 10 dias. Então, deu um prazo para que nós possamos discutir internamente quais são as próximas medidas. Provavelmente entraremos com recurso no Supremo Tribunal Federal, que é direito do Lula, que o tratado internacional que foi aprovado pelo Congresso Nacional seja reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então nós temos ainda um recurso e temos 10 dias para tomar uma decisão. Enquanto isso, o mais importante é fazer o programa do Lula chegar à população. Eu estou em Alagoas, é o 9º estado do Nordeste que eu visito, portanto já visitei todos. Eu cheguei em praça pública com 20 mil pessoas para ouvir a mensagem do Lula. Qual é o candidato que coloca 20 mil pessoas em praça pública? Em qualquer região, não é no Nordeste.
Eu duvido que um candidato a presidente hoje tenha condição de colocar 10% disso, 1/10 disso, em praça pública. E o Lula nem presente está. Se ele estivesse, esse número poderia ser ainda muito maior. Então veja que as pessoas estão atrás de uma esperança. As pessoas estão sofrendo na pele os efeitos do golpe de 2016. Não está fácil para as pessoas. E vem no Lula, obviamente, o resgate da dignidade do povo brasileiro. Quando você fala da questão da dificuldade, isso passa pelo emprego, isso passa pelas demissões que ocorreram, isso passa pela reforma trabalhista, que também foi aprovada com o argumento de gerar empregos e não gerou. E como é que um eventual governo Haddad, Emanuela, trataria desse tema em relação à questão do emprego, já que nos anos dourados assim, da gestão Lula, a empregabilidade no Brasil ela estava bem acima da média? Olha, para que o ouvinte tenha uma ideia, em 12 anos, nós geramos 20 milhões de empregos entre privados e públicos. 20 milhões de brasileiros encontraram uma ocupação e digna, porque o salário vinha aumentando acima da inflação. Não é como hoje, né, que o governo chega ao requinte de crueldade de dar um reajuste para o salário mínimo abaixo da inflação. Ou seja, ele sobe o preço do gás, como subiu, 30%, 40%, e sobe o salário mínimo menos de 2%. Então, é uma coisa, é de uma crueldade que não tem tamanho. Isso com o apoio do PSDB, porque o PSDB está no governo aprovando essas leis que o Temer manda. Então, o que nós vamos fazer, praticamente, para que as pessoas entendam qual que é o nosso plano econômico? Em primeiro lugar, classe média e pobre tem que pagar menos imposto. Então, nós vamos diminuir o imposto dos pobres e da classe média. Por quê? Além de ser justo, vai aumentar a renda de quem consome mais. Então, hoje, o pobre está com conta atrasada, não vai ao mercado, não tem renda disponível. Se a gente diminuir o imposto, esse povo vai às compras, vai pagar suas contas. O que isso faz? Vai ativar a economia. Segundo lugar, os bancos vão ser chamados à responsabilidade. Nós seremos duros com os bancos. Quanto mais juro o banqueiro cobrar, mais imposto ele vai pagar. Mas, se ele vier para um plano de desenvolvimento, quanto menos juro ele cobrar, menos imposto ele vai pagar. Com isso, com a taxa de juro reduzida, você vai poder limpar teu nome, abrir um teu negócio, fazer um crediário, tudo o que o crédito permite, que é uma outra alavanca importante para ativar a economia. Terceiro ponto, nós temos obrigação de retomar obras públicas. Nós temos obras pela metade que estão prestes a ser entregues e que esse governo não vai concluir. Do Minha Casa Minha Vida, você tem creche que está 50%, 60% pronta, você tem refinaria que está 80% pronta, você tem linha de transmissão, você tem uma série de obras que estão a meio do caminho. E sabe qual que é o grande problema quando você para uma obra? Ela vai custar o dobro, o triplo do que custaria. Então você vai pagar 2 vezes por parar uma obra, porque a obra parada começa a se deteriorar. Então você tem que concluir, porque isso vai melhorar a produtividade da economia, vai gerar emprego imediatamente. Então o plano econômico de largada é um plano emergencial de emprego com base nessas 3 pernas que eu citei. Menos impostos, menos juros, mais investimento público. Uma questão que ainda está enganchada no Congresso, e mesmo com a gestão Lula e Dilma não avançou, é a reforma tributária. Há a possibilidade da redução da carga com impostos. O próprio PT, há algum tempo, com o Suplicy senador, falava do imposto único, né? E para que todos pudessem ser tributados. O que é que o PT pensa sobre isso, da questão envolvendo a questão tributária no Brasil, Haddad? Olha, nós criamos um mecanismo muito inteligente para promover a reforma tributária finalmente. O que nós vamos garantir para o Congresso Nacional? 2 coisas. Nós vamos garantir que a carga tributária líquida, ao longo da transição, permaneça a mesma. E o segundo ponto é que os estados e municípios, na transição, não percam receita. Ou seja, a União vai custear essa transição. Com isso, o que nós vamos conseguir fazer?
Nós vamos conseguir diminuir a alíquota de vários impostos e trocar por um imposto só, um imposto de valor agregado. Perfeito. Haddad, uma questão importante aí, que foi sua marca no governo e que você começou falando aqui, é a educação. O governo Temer anunciou alguns investimentos e desinvestimentos, redução também de repasse para a educação. É possível reverter esse volume de recursos para a educação, que é tão necessária, principalmente a educação superior, educação técnica e a pesquisa? Rapaz, o governo Temer é um desastre na educação, né? Eu fui ministro 6 anos, sei bem do que eu estou falando. Só aqui em Alagoas, para você ter uma ideia, nós abrimos 6 novos campi da Universidade Federal. Em Arapiraca, em Palmeira dos Índios, Penedo, Viçosa, Delmiro Gouveia e Santana de Itapema. Ipanema, desculpa. Nós abrimos aqui 6 novos campi só da Universidade Federal, fora o Instituto Federal. Porque o Instituto Federal tem uma particularidade. Ele oferece ensino técnico e ensino superior. Então, uma coisa inédita. Hoje, a Alagoas está coberta de escolas técnicas e universidades federais por causa do Lula. Porque até ele não se fazia isso. Não se levava oportunidades para o interior. Escola técnica, eu, como ministro, entreguei 214. Imagina você no Brasil inteiro. O meu sucessor, que servia a presidenta Dilma, entregou outra dos 208. Então, era um processo contínuo de entrega. O que acontecia com a juventude? Tinha oportunidade. Muito pobre, filho de agricultor, filho de pedreiro, filho de faxineira, foi fazer universidade pública gratuita, de qualidade, por causa do Lula. E agradece. O ProUni já ofereceu cerca de 2 milhões de bolsas de estudos no Brasil. Então, o negócio é uma revolução que nós fizemos na educação. Agora, qual que é a nossa proposta? Que a rede federal, entre aspas, adote uma escola estadual pública de ensino médio. Porque o ensino médio é o nosso maior problema hoje. Então, nós vamos fazer uma espécie de cogestão. A escola federal vai ajudar a escola estadual a promover qualidade. É o que o Lula chamou de federalização no ensino médio. A escola estadual recebe o apoio da escola federal, por meio de convênio. Começando pelas que têm pior qualidade. A maior evasão, onde os alunos estão abandonando, a gente vai lá e resgata. Bate na casa da família, pergunta por que o menino deixou a escola, oferece para ele uma oportunidade, refaz a escola. Perfeito. Para você dar uma respirada aí também, tranquilo. Ô Haddad, em relação à questão econômica, como você fala, já olhando também para o aspecto da educação, uma questão que aconteceu importante, que eu percebo aqui também no interior de Alagoas, é a fixação do homem do campo por meio da questão da agricultura familiar. E aqui a gente tem o Canal do Sertão, que está agora em vias de paralisar as obras, e a informação que se tem é que no entorno a agricultura familiar ela já deu, pelo menos das áreas onde a água chegou, ela já deu um salto importante. Fixa o homem no campo, né, o jovem também, e nesse sentido, quando o assunto é agricultura familiar, como é que vocês estão observando isso? Qual a perspectiva? Há possibilidade de crescimento também sobre isso? Olha, vamos fazer um inventário, puxar pela memória o que aconteceu no Nordeste. Hoje o Nordeste, ele é exemplo de matriz energética. A energia no Nordeste mudou completamente a partir do governo Lula. Hoje a energia, que é a partir do vento, que é a energia eólica, a partir do vento, e a energia solar, a partir do sol, hoje o Nordeste é referência no mundo de possibilidades de exploração de energias renováveis não poluentes, com baixíssimo impacto ambiental. Nós já éramos campeões de energia limpa com a energia hidrelétrica, que é a dos rios. Agora nós estamos dando exemplo pelo Nordeste da energia eólica e solar.
Você sabe que teve um domingo recente em que praticamente todo o consumo de energia do Nordeste foi garantido pela energia do vento, energia eólica, toda a energia consumida. Olha o potencial que nós temos. Pega a questão hídrica que você falou. O fato de ter garantida a segurança hídrica, água para as pessoas. Não só para tomar, mas para irrigar. Essa água está garantindo que milhões de nordestinos possam não só beber, matar a sede, mas produzir. A produção de frutas no Nordeste, veja a evolução, inclusive para exportação. Por quê? Porque está chegando a água, está chegando segurança. Isso é no Nordeste todo. No Maranhão você tem projetos, no Piauí você tem projetos, em Alagoas você tem projetos, Pernambuco, na Bahia você tem projetos. Os canais do São Francisco, as margens dos canais, começam uma movimentação econômica. Em 5, 10 anos, você vai ver essa região mudar completamente. Então, e aí falamos assim, é cara a transposição. Vamos supor que a transposição custe, ao final, 12 bilhões. O ouvinte vai falar, 12 bilhões, gente, é muito dinheiro. De fato, é muito dinheiro. É só um presidente muito corajoso para investir 12 bilhões. Mas divide por 12 milhões de habitantes, dá um investimento de R$1.000 por habitante. Ou seja, o Bolsa Família de um ano, paga a transposição do Rio São Francisco. Você já imaginou o impacto disso para as futuras gerações? É uma coisa extraordinária que está acontecendo em energia, em água. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que melhorar o que a gente chama de logística, mas quer dizer o quê? Ferrovia e estrada. Nós temos que melhorar isso aqui no Nordeste. Teve uma evolução? Teve. A BR-101 deu uma melhorada? Deu. Mas a Transnordestina está com um problema. Algumas estradas que trazem a produção para os portos está com problema. Né? Então nós temos que arrumar essa parte do transporte, sobretudo de cargas. Essa que vai ser a nossa prioridade aqui no Nordeste. Você falou Bolsa Família, e o Bolsa Família ele teve alguns reajustes, né, pelo menos 2 agora, na gestão Temer, mas diminuiu o volume de alcance do programa. Sim. E, obviamente, no período em que Lula e Dilma estavam à frente, o Bolsa Família foi uma referência importante desse resgate da dignidade econômica, né, de algumas pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza. O que é que o PT pensa sobre o Bolsa Família? Ainda é uma estratégia também para essa massa que ainda necessita do Bolsa? Olha, o Bolsa Família é um dos maiores orgulhos do PT, né? E do Lula em particular. Todos nós nos orgulhamos. E eu diria para você que é um orgulho do brasileiro hoje. Porque o mundo inteiro reconhece o Bolsa Família, a ponto do diretor-geral da FAO, que é o órgão das Nações Unidas que cuida da fome, ser dirigido por um brasileiro. Nós exportamos hoje tecnologia de combate à fome para a África, por exemplo. O Programa de Segurança Alimentar das escolas brasileiras é premiado mundialmente. A merenda do brasileiro, quando o Lula era presidente, era referência internacional. Eu era ministro da Educação e acompanhava isso todo dia. Como é que ia a merenda? Eu desafio qualquer especialista a responder como é que estava a merenda durante o governo Lula. Eu era o ministro da pasta que cuidava disso, do repasse. Referência mundial de cuidado com as crianças. Então não é só o Bolsa Família, é um conjunto de realizações. É o programa de aquisição de alimentos, é o programa de agricultura familiar, é o Bolsa Família. Qual é o problema que nós temos tendo? As pessoas não estão sequer informadas. O governo Temer colocou no orçamento do ano que vem apenas 50% do volume de dinheiro necessário para bancar o Bolsa Família. Ou seja, o programa vai até junho, se depender deste governo, que é apoiado por vários partidos no Congresso Nacional. E eu faço aqui já um apelo para o ouvinte. Preste atenção no deputado e senador que você vai eleger. Se você eleger um deputado e um senador que está com o Temer, não importa que candidato a presidente ele apoie,
Pode ser o Alckmin, pode ser o Meirelles, pode ser o Bolsonaro. Mas se você apoiar um senador e um deputado que está com o Temer, nós vamos ter muitos problemas no ano que vem. Nós temos que eleger o presidente, mas nós temos que eleger uma boa bancada que apoie o fim desse desmonte, dessa bagunça que estão fazendo com o país. Haddad, a violência no Brasil e o Rio de Janeiro vive uma experiência diferenciada por conta de uma intervenção, mas na região Nordeste, a disputa de facções, né? Você é paulista, você conhece bem a atuação de uma das facções lá, mas aqui eles disputam espaço com o Comando Vermelho, PCC, Comando Vermelho. Como é que vocês estão olhando para a questão da violência no Brasil, no eventual governo Haddad e Manuel? Olha, qual que é a determinação nossa? Esse programa foi fechado com o Lula. Eu, como seu advogado, eu visitei o Lula toda semana para a gente fechar o plano de governo. Então, o plano de governo, você fala Manuela, Haddad, PT, PROS, PCdoB, mas é um programa que foi fechado a muitas mãos. E nós tomamos uma decisão, na minha opinião, muito corajosa. Nós assumimos o compromisso no programa de que alguns crimes serão federalizados. Quais? Não podem ser muitos, porque a Polícia Civil e Militar tem que cuidar da segurança das pessoas. Homicídio, feminicídio, estupro, roubo, isso é coisa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas os crimes praticados por organizações criminosas nacionais serão enfrentados pela Polícia Federal. Veja a profundidade do que eu estou falando, a seriedade do que eu estou falando. Todo crime que for nacionalizado, nós vamos passar para a alçada da Polícia Federal. Nós vamos contratar policiais federais para essa finalidade, para, com inteligência, desbaratar as quadrilhas de tráfico de armas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a questão da segurança na internet. Tudo isso aí tem que ser feito pelo governo federal. Os estados não têm condições de enfrentar uma organização nacional a partir do seu estado. Como é que... Antigamente o PCC só estava em São Paulo. E o governador lá, que era do PSDB, não conseguia dar conta. E agora que é nacional? Você vai cobrar de um governador do Nordeste a solução para um problema que foi exportado de São Paulo para cá? Com que forças ele vai conseguir fazer o enfrentamento? Então nós estamos assumindo que organização criminosa vai ser com a Polícia Federal. Eu não posso concluir essa entrevista sem falar do programa Minha Casa Minha Vida, né? Foi uma referência, continua existindo, com menor volume, com obras paralisadas. Recentemente foi feita uma reportagem nacional mostrando que todo o país havia algum problema com Minha Casa Minha Vida. Ainda é estratégico para o eventual governo do PT? Olha, o Minha Casa Minha Vida resolve dois problemas imediatamente. Resolve o problema do teto, da casa própria, e resolve o problema do emprego. Eu gero emprego enquanto estou produzindo e acolho depois de produzir uma família. São dois problemas que eu resolvo com um programa só. E construção civil é uma coisa imediata. Imediata. Você deu a ignição, você deu, a coisa começa a rodar. Então não vai ter obra do Minha Casa Minha Vida parada no Brasil, no governo Lula. O governo do PT não para a obra que atende a população que mais precisa. Haddad, conforme combinado com a assessoria, eu sou muito disciplinado em relação a isso, a gente está caminhando para o final. E sempre nas entrevistas que nós tivemos a oportunidade de fazer com alguns presidenciáveis, o que seria a primeira pergunta eu deixo para o final, até para que o ouvinte feche a sua intenção ou compreensão de quem está falando. Quem é Fernando Haddad? Por que Fernando Haddad quer ser presidente do Brasil? Bom, eu quero mesmo ser vice-presidente do Lula, porque eu acho, e repito isso, eu vou falar até, enquanto me perguntarem, eu vou responder. Nós temos uma pessoa disponível, que é uma das maiores lideranças do mundo, e certamente a maior liderança do Brasil, para ajudar o Brasil a sair dessa crise. Você tendo uma pessoa dessa disponível, você não pode abrir mão dela. Esse é o meu pensamento. Se tivesse aqui um gênio da lâmpada me dizer, faça um pedido, assim, vamos ter eleições livres
com o Lula na urna. É o certo, é o correto, é o justo, é o que o Brasil quer. Mas, enfim, por que votar 13? Prefiro responder dessa maneira. Votar 13 é importante porque é o Brasil que deu certo. Eu sou paulista. Talvez eu seja dos paulistas, talvez não. Eu acho que com certeza eu sou o paulista que mais conhece o Nordeste. Por quê? Não é por mérito meu só. É porque eu faço parte de um projeto que olhou para essa região. Eu visitei a quantidade de vezes que eu vim ao Nordeste inaugurar uma universidade, inaugurar uma escola técnica, inaugurar uma creche, entregar ônibus. Os nordestinos, os menininhos e menininhas nordestinos eram transportados em pau de arara para a escola, gente. Quem comprou ônibus bonitinho, com cinto de segurança, com assento confortável, com chassi adequado para passar as barranqueiras da vida, foi o Lula. Foram 37 mil ônibus comprados. Foi um programa que eu criei no governo do Lula. O Lula chorava de ver as crianças sendo transportadas adequadamente. Isso é respeito com a população. Então eu não estou falando de um nome. É importante ter o presidente é uma coisa importante, mas nós estamos falando de um projeto que as pessoas têm na memória, que deu certo. Olha o que aconteceu depois. Se a gente tem aí disponível um projeto que deu certo, é o caso de devolver o Brasil para os brasileiros. O Brasil está sendo roubado dos brasileiros, inclusive as nossas riquezas. Eles estão vendendo tudo para os estrangeiros. Aquilo que é das próximas gerações está sendo vendido hoje. Isso que não é justo. E o pior, estão vendendo e o dinheiro não está chegando no povo. Está faltando comida na mesa. Então por que estão vendendo? Para fazer o que com o dinheiro? Onde está indo esse dinheiro da venda da Petrobras, do pré-sal, da Eletrobras? Onde é que está indo que não está chegando na mão do povo, se é do povo o patrimônio? Essa é a pergunta que eu faço, essa é a reflexão que eu faço. Muito bem, aqui com o candidato à presidência, Fernando Haddad. Haddad, muito obrigado por conceder essa entrevista aos ouvintes aqui do Supermanhã. Sucesso aí na sua caminhada, né? Tem que comer gengibre para não adoecer na viagem. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu?